Aqui está a palavra do Senhor, como semente para cair em nosso coração e produzir muito fruto. Temos que ler sempre a palavra de Deus com respeito, com fé, em espírito de oração, acreditando que a palavra de Deus pode produzir muitos frutos em nosso coração, se nós permitirmos. Por isso precisamos estar sempre como um agricultor, preparando a terra do nosso coração, para que esta semente possa sempre cair bem, germinar e produzir frutos. Jesus está nos falando agora de uma maneira muito especial a todos nós. Ele está nos deixando uma mensagem de vida, de carinho para todos nós. Nós estamos lembrados no Antigo Testamento, quando Deus convidou Moisés para ser aquele líder que conduziria o seu povo para a terra prometida, arrancando, tirando da escravidão do Egito. É sempre bom nós sabermos um pouco da nossa história, que começou lá em Abraão. Veio Isaac, Jacó, a formação do povo judeu, e veio até a Palestina, onde nasceu Jesus. E Jesus, depois da sua morte e ressurreição, criou a igreja, e nós estamos aqui. Então, a igreja não nasceu assim de repente. Ela foi sendo preparada desde o Antigo Testamento, lá com Abraão. Ele é o nosso grande pai na fé, o exemplo. Olhando a história do povo judeu, nós precisamos alimentar a nossa fé. Como nós também, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estamos passando por tempos difíceis, de tragédias, de muita violência, como vimos nesses dias agora em Paris, estamos vendo em outros lugares. Precisamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Deus não desiste de nós. Parece que tudo está perdido, mas não está não. Para nós que temos fé, não está tudo perdido. Então Deus dizia a Abraão, Deus dizia a Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu conheço, eu sinto o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para libertar. Então, Deus está dizendo agora a mesma coisa ao profeta Isaías. Vai dizer a Ezequias, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, conheço o teu sofrimento. Por isso, vou atender o teu pedido. Isaías tinha dito a Ezequias que ele iria morrer. Mas Ezequias rezou, pediu a Deus. E Deus ouviu o seu pedido. Nós estamos em primeiro lugar. Deus nos coloca em primeiro lugar. Vocês podem ler os Salmos, estamos colocados acima dos anjos, acima das plantas, dos animais. Deus nos ama mais do que todas as outras criaturas. Estamos acima de todas as coisas. Deus muitas vezes no deserto ouviu o apelo do povo. Estamos com fome, estamos com sede. E não estamos aguentando mais o calor aqui do deserto. E Deus sempre ouvia o apelo do povo. O povo está em primeiro lugar. O ser humano está em primeiro lugar. Por isso Jesus está dizendo aqui aos fariseus que estavam criticando os apóstolos, que estavam com fome e comendo as espigas. E eles não tinham o direito de fazer isso. E era um dia de sábado. Então, Jesus está dizendo, em primeiro lugar está o ser humano.
não está a lei. A lei é importante, precisamos cumprir a lei, obedecer às leis. Jesus também obedeceu sempre às leis, pagava o dízimo da hortelã, tudo o que prescrevia a lei, Maria e José cumpriram para Jesus. Mas nós, ser humano, estamos acima de toda a lei. Deus nos ouve em primeiro lugar. Por isso precisamos respeitar o ser humano. Precisamos colocar o ser humano acima de todas as coisas. Jesus, neste domingo, nos contou a parábola do samaritano. O samaritano, o sacerdote, o levita, o seminarista, ignoraram aquele homem que foi assaltado. Ignoraram, passaram à frente. E foi um samaritano que foi atender aquele homem que estava assaltado. E o Papa Francisco está muito preocupado com a cultura da ignorância, desse esquecimento do outro. A cultura que faz com que nós, às vezes, passemos por cima das pessoas que sofrem e não atendemos o sofrimento do ser humano. Então, Jesus, através deste texto do Evangelho, está nos falando que o ser humano é mais importante. Nunca lestes na lei que em dia de sábado os sacerdotes também desobedeciam à lei? Jesus é o Senhor do sábado. Ele dizia, o sábado é importante, é preciso obedecer à lei do sábado e todas as leis. Mas a nossa religião não é uma religião da lei, do cumprimento da lei, mas é uma religião do amor, da misericórdia. Se tivesseis compreendido o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. Então, o sacrifício também é importante, a lei é importante, mas o ser humano é mais importante. Às vezes eu preciso ficar em casa, atento ao doente que está ali e não ir na missa. É importante ir na missa no domingo, mas às vezes não tem ninguém que cuida daquele doente. E eu não posso abandonar o doente para obedecer à lei. É preciso ir na missa. Eu vou na missa e abandono o doente em casa, sozinho. Então, o domingo é importante. E às vezes as pessoas dizem, padre, eu falhei no domingo. Eu quero confessar porque eu não fui na missa no domingo. Mas o que você estava fazendo? Estava atendendo um doente. Não tinha ninguém para ficar em casa para atender o doente. Então, o sábado, o doente é mais importante do que ir à lei na missa. Eu tinha um primo que às vezes até dizia, eu não aceito muito a religião, porque eu via a minha tia abandonando o doente para ir na missa. Deixava o doente sozinho em casa para ir na missa. Ele ficou chocado ao ver esse abandono. Então Jesus está também nos chamando a atenção. A lei é mais importante. Vamos então fazer a nossa prece ao Senhor. A misericórdia. Estamos no ano santo, o ano da misericórdia. Vamos alimentar em nós este amor a Deus, amor ao irmão e a misericórdia para com todos os que sofrem.